Convido a você, fique atento, aumente o volume, vamos estudar. Esse é o assunto, é um dos pilares da pregação do Senhor Jesus, o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. E o título que nós colocamos para o estudo dessa oportunidade, a volta de Jesus e seus objetivos. Pois é, tem que ficar claro a nossa esperança, né? Graças a Deus. Para a Igreja de Deus, para o corpo de Cristo, é bem claro. Pois nós somos preparados a responder a todos que perguntarem o motivo da nossa esperança. Já disse Graças a o Deus. presbítero da Igreja de Deus, que nós veremos em breve no reino, que é Pedro. Né? Certo. Chamar a atenção para isso, né, Diaco Sim, Paulo? sim. E assim, queridos ouvintes, como nós vamos trabalhar esse assunto, a volta de Jesus e seus objetivos? Nós queremos dividir as etapas da missão de Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele fez uma missão grandiosa, está fazendo e vai fazer. Então existe a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. É o tríplice ministério de Jesus. A sua vinda como cordeiro, a sua aparição hoje como advogado e a sua vinda como rei e juiz. Então, dentro dessa linha, nós falaremos e focaremos na sua vinda como rei e juiz, tá bom? Mas vamos introduzir, vamos trazer uma introdução no que Jesus fez e no que Jesus faz e no que ele vai fazer, amém? Graças a Deus. Claro que nós não estamos falando do nome de Jesus, que pode fazer tudo, tá, irmão? Mas claro que doutrinariamente das profecias. Vamos lá então, Diaco Paulo, começar. Quero trazer para a nossa audiência o nosso primeiro tópico, bastante claro e objetivo, e o Diácono Paulo vai aí, que eu aprendi com ele, esse Gênesis 3,15 aqui, uma coisa interessantíssima, e foi no meio do programa, né? A gente ia estudando antes, mas no meio do programa ele foi e soltou esse ouro. Vamos lá. Qual foi o primeiro ministério de Jesus? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala profeticamente desse primeiro ministério. Nós vamos ler agora. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Diácono Paulo, fica à vontade. Irmão Giliardi, irmãos, motivo de alegria, a gente poder, né, dividir o ofício de Jesus, aquilo que está sobre ele, né, na sua responsabilidade. E nós iniciamos aí, né, a parte 1, com esse texto maravilhoso de Gênesis. Aí começa, irmão Giliardi, segundo o que a gente entende, a grande batalha de Jesus, né? Aí começa a grande guerra de Jesus. Antes que ele nascesse, antes que ele viesse ao mundo, as profecias mostram o que ele iria fazer, né? Pisar na cabeça da serpente e trazer a vitória para os filhos de Deus. Porque aí começa realmente, irmão Giliardi, a grande guerra de Jesus, a sua batalha, não em favor de si próprio, mas em favor de muitos, como diz o irmão Paulo. Então, é extraordinário, irmão Giliardi, a gente vê as escrituras, os acontecimentos dela. Então, traz para nós aquilo que você disse, confiança e certeza, porque os filhos de Deus, irmão Giliardi, tem que ter certeza daquilo que vai acontecer, daquilo que está acontecendo. Porque o que é a escritura? São profecias. E o que é a profecia? Luz, que traz a claridade, traz a revelação dos planos de Deus. Porque nada que está escrito é para ficar encoberto, mas pelo contrário, é para trazer a claridade dos conhecimentos do projeto de Deus. Porque qual é o projeto de Deus? É abençoar as pessoas e trazer as pessoas ao conhecimento da verdade. Esse texto de Gênesis 3:15 é uma das maiores profecias, né? É a primeira grande profecia que nos traz o entendimento daquilo que Jesus começa o seu ministério, irmão Giliardi. Amém. Então, de uma maneira bem clara, o Diácono Paulo trouxe para nós, na sua última frase, né? O primeiro ministério. De fato, meus queridos ouvintes, veja, no início de tudo é onde entra o problema. Glória a Deus. O pecado entra. E através do pecado vem a morte. Verdade, irmão. É isso? Então todos estavam com medo da morte. Perfeito. Que vem pelo pecado. E aconteceu tudo aqui em Gênesis.
o primeiro casal, Adão e Eva. Só que Deus traz uma esperança. Glória a Deus. Traz um evangelho, né? Uma mensagem de evangelho, uma boa nova. O que é que ele diz? Vocês terão inimizade de uma maneira... Claro que a gente não vai poder entrar aqui, Diácono Paulo, explicando passo a passo, né? Então nós vamos ser bem objetivo. Porém, inimizade. Inimizade entre quem, irmãos? Entre uma linhagem santa e uma linhagem corrupta. Porque o Senhor Jesus vem da mulher, vem do descendente da mulher, né? E os descendentes da serpente é justamente aqueles que não guardaram o seu principado, antes se desviaram do objetivo que Deus tinha dado para o homem. Assim, o que é que aconteceria? O Senhor Jesus seria ferido no calcanhar. O que é que nós entendemos? Que como aconteceu isso no futuro? Ele foi morto. Ele teve que se entregar. Ele teve que sofrer o aguilhão da morte. Para o quê? Para vencê-la. Porque ele, ao ser ferido, uma foi na perna de Aqualo, só que a dele foi mais certeiro. O Senhor Jesus tirou a autoridade, né? Exatamente. Feriu a cabeça da serpente. Aqui nós entendemos o primeiro ministério de Jesus. Qual foi? Vencer a morte. Tirar o poder do diabo sobre a morte. Dar esperança a toda a raça humana. Para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como está escrito em João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diácono Paulo. É um texto, irmão Giliardi, que revela todas as escrituras sagradas. Todo o projeto de Deus, nesse texto aí nós entendemos. Com certeza. E João Batista conhecia bem o que era um cordeiro, né? Porque eles tinham o costume de sacrificar um cordeiro, mas agora era diferente. Esse aí não era simplesmente um cordeiro que apagava o pecado, mas que tirava o pecado do mundo. Então, João vê em Jesus a solução para todas as coisas, irmão Giliardi. É um texto assim riquíssimo quando João viu. Quando ele viu Jesus, eu creio dentro dele, irmão Giliardi, ele se alegrou profundamente, porque ele diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Se ele sendo bebê ficou alegre, quanto mais adulto, exatamente, né? Antes que nascesse, né, irmão Giliardi? Você vê também a profundidade das escrituras sagradas. Então, o que nós entendemos aí, irmão? A grande solução de Gênesis 3 estava aí, né? Aquela profecia de Gênesis 3 ia se cumprir aí, porque quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando ele se refere a isso, esse cordeiro precisava passar pela morte, irmão Giliardi. Não era simplesmente um cordeiro vivo, mas esse cordeiro tinha que perder a sua vida. O seu sangue tinha que ser derramado para que o pecado do mundo fosse realmente apagado, irmão. Então é um texto, irmão Giliardi, que todas as pessoas, seja ela de qualquer religião, vê e lê esse texto, mas a entender a profundidade e o amor de Deus nesse texto aí é que muitas pessoas não vê. Porque se todas as pessoas enxergassem, irmão, dentro desse texto o grande amor de Deus, as pessoas se aproximavam mais de Deus e, além de se aproximar mais de Deus, irmão, os mandamentos de Deus estariam no coração de todas as pessoas, irmão. Por favor, comenta um pouco aí dentro, irmão. Amém, Diácono Paulo. Muito especial, irmãos, isso tudo que a gente está vendo. Irmãos, frisando novamente para você, o que é que nós estamos fazendo aqui? De uma forma pedagógica, dividindo as etapas da missão de Jesus, tá bom, meu querido ouvinte? Porque existe a primeira parte da sua missão, o que ele faz hoje, o que ele vai fazer amanhã. Tudo isso sobre a sua vida, tudo isso Deus o constituindo, Deus colocando sobre ele autoridade, dando autoridade sobre todas as coisas. E aqui nós estamos estudando essa parte que nos traz esperança, que nos traz alegria, né? O Diácono Paulo disse muito bem, João é da linhagem de sacerdote. Isso. Então ele entende que para os filhos de Israel serem justificados, ou melhor dizendo, para que os pecados fossem pelo menos cobertos, né? Rapaz, excelente. Cobertos, o cordeirinho deveria morrer. Então, ao olhar e vendo o Senhor Jesus e a sua missão, ele diz: tá aí, ele é o cordeiro, ele é aquele que vai de fato tirar
o pecado não vai só encobertar, né, mas vai ser o substituto para resgatar o mundo inteiro, né? Como depois falou o sumo sacerdote nos seus dias, né? Lá em João, né? Amém. Hebreus capítulo 2, verso 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte, tá vendo, irmãos? Olha só, o ferir o calcanhar. Isso. Né? O pecado trouxe a morte. O Senhor Jesus não pecou, mas passou pela morte, ou seja, ele foi ferido, né? Por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ou seja, ele deu a sua vida. Exatamente. Esse aqui é o profundo, né, Tiago Paulo? Exatamente. Então, o escritor aos Hebreus, ele tinha um conhecimento, irmão Giliardo, de escritura, assim, de raiz, né? Porque ele traz assuntos que está escrito em Gênesis, né? Quando ele se refere a isso. Porque quando foi que o Satanás ganhou a morte? Quando Adão peca. Quando Adão peca, ele morre e mata todos os seus descendentes, porque o próprio Deus diz para Adão: Adão, tu é pó e ao pó voltará. Então Deus ali traz a punição a Adão pela sua desobediência. E daquele dia em diante, até esse grande sacrifício de Jesus, todos tinham pânico da morte, porque entendia que morria e ficavam sepultados, irmão Gerardo. Não acreditava em ressurreição, porque não teria ressurreição se esse cordeiro não fosse morto, esse verdadeiro cordeiro aí, não teria ressurreição. E então aí quando Deus ao terceiro dia traz a Jesus, Satanás perdeu. Então esse poder fica na mão de Jesus, né? Exato. É por isso que Jesus disse assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque quem está ligado em Jesus não morre fisicamente, mas não morre espiritualmente, jamais. E tem direito à vida eterna. Por isso que esse texto aos Hebreus está aí, né? Ele derrotou aquele que tinha o poder da morte, saber? E isso é o diabo. Ele tinha mesmo. Até esse acontecimento aí, por que ele tinha? Infelizmente, né? Infelizmente, Adão perdeu. Como Paulo também diz em Romanos, né? Que toda a criação de Deus, ela geme. Ela geme mesmo. Romanos 8. Exatamente. Só que hoje, mesmo a criação de Deus gemendo, ela tem uma grande esperança, irmão Giliardo. E essa esperança é o que nos traz a divulgar, e outros irmãos no mundo inteiro, a divulgar essa mensagem que existe. Deus já trouxe a solução, que é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que já tirou. Ele já fez essa função aí. Hoje, nas suas mãos está o poder da morte. Porque, repetindo, se alguém crê em Jesus, não morre. Ele disse isso em vários textos. Ele disse em João 5,38, se eu não estou enganado, né? Amém. Que muitos sairão, né? Sim, né? Sim, muitos ouvirão a sua voz, isso, né? Então, e sairão dos sepulcros. Isso, quem vai sair? Aqueles que estão ligados nele. Que morreram em Cristo. Que morreram em Cristo, que acreditaram na mensagem. Então, tudo isso é um texto, irmão Giliardi, que nos traz convicção e certeza, irmão Giliardi. Louvado seja Deus. Você está acompanhando o raciocínio, meu querido ouvinte? Nós acreditamos que sim. Glória Estamos a Deus. aprendendo bastante só nesse primeiro tópico, tá? Olha só, Apocalipse 5:5. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu. Glória a Deus. Para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, querido ouvinte, esse resumo todo, que agora se conclui com Apocalipse 5:5, é mostrando para você essa primeira etapa do ministério do Senhor Jesus, que foi vencer Glória a Deus. o pecado, destronar o diabo, derramar o seu sangue, dar o direito da vida eterna para todos aqueles que nele crê. Quem crê nele passa da morte para a vida, está condicionado à vida se permanecer nele. Esse foi o Cordeiro de Deus, a vinda, ou seja, a primeira manifestação de Jesus, filho de mulher, nascido sobre a lei, e assim o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, não é isso, diácono? Irmão Giliardi, então veja, aí é o primeiro trabalho de Jesus, a primeira grande batalha de Jesus, e todos esses textos aí já foram cumpridos na pessoa bendita de Jesus. Ele já concluiu
a primeira parte da sua missão, e não era uma missão qualquer, era uma missão difícil, muito difícil, porém ele foi vencedor, e porém ele trouxe, né, a Deus novamente homens, como diz o Apocalipse, aí, de todas as nações, tribos e línguas. Deus, através de Jesus, reconciliou consigo mesmo. Então veja o verso 5, né? Um dos anciãos me disse, não chores. Isso. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então veja, irmãos, o que diz o texto. João chorava muito, por quê? Porque antes ninguém era digno de abrir o livro, nem de olhar para o livro, e nem muito menos desatar o seu selo. Mas aí ele diz, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu. Então a palavra vencer não é tão simples, né, irmão? Venceu o quê? Uma grande guerra. Uma guerra que tinha sido perdida lá no Jardim do Éden, irmão. Infelizmente. Mas ele venceu. E quando ele vence, ele tem o privilégio de receber de Deus um livro. E esse livro estava lacrado ou selado, depende da tradução, por dentro e por fora, a qual ninguém era digno. Mas agora Deus, através do sacrifício de Jesus, torna Jesus digno. Ele é digno não só de receber o livro, mas de desatar, de abrir e de ser vitorioso. Agora, o importante é isso, irmão Girard. A vitória de Jesus não é simplesmente para ele. Porque o que eu entendo dentro desse texto e contexto, ele recebe de Deus as escrituras, irmão Giliard, de todo o planeta, ou da terra. E essa terra passa a ser dele por direito, porque ele está com as escrituras na mão. E além, não é simplesmente só para ele, porque o que é dele também é dos seus... Isso, cordeiros. Cordeiros. Como está escrito, cordeiros juntamente com Cristo. Exatamente, é por isso que o texto lá de Apocalipse 9, 10 diz que ele constituiu para Deus reino e sacerdote. E reinarão com ele durante 1000 anos. Por quê? Porque todo o planeta passa a ser o governo de Cristo e o seu povo. Apesar da gente querer continuar aí dentro, né? Mostrando o primeiro tópico que, como cordeiro, como vencedor, a primeira missão gloriosa de Jesus. Então ele, repetindo, irmão Giliard, cumpriu, arrisca, irmão Giliard. Louvado seja Deus. Então é isso, meu querido ouvinte. Essa é a nossa primeira parte. Nós queremos, de uma forma didática, dividir para que você entenda o quão o nosso Jesus, né, o Filho de Deus, fez aí essa grande missão, venceu essa grande batalha. E aí, até nós chegarmos nos últimos objetivos, né? Qual é a próxima etapa? O que é que nós devemos esperar? Glória a Deus. Para que assim possamos falar do Evangelho do Reino. Olha aqui, querido ouvinte. Trazendo então o segundo, nós vamos perguntar o seguinte. Qual é o ministério de Jesus hoje? Ou seja, o que é que ele faz hoje? Você já se perguntou? A missão de cordeiro já foi. Então, eu sempre costumo, né, depois de estudar um pouco, nós dividimos assim o seguinte: o que foi que o Senhor Jesus fez? Ele nos livrou da condenação do pecado. Glória a Deus. E hoje, o que é que o Senhor Jesus faz? Aqui, meus irmãos, ele nos livra da presença interna do pecado. E o que é que ele vai fazer amanhã? Vai livrar o mundo inteiro da presença externa do pecado. Então o trabalho do Senhor Jesus hoje é com o seu corpo, não é isso? Com o Evangelho, trazer pessoas para trabalharem de dentro para fora. É viver o reino de Deus espiritualmente, para que esse reino se manifeste de uma maneira literal. Graças a Deus. Olha só, hoje o nosso Senhor Jesus, depois de vencer, foi-lhe dada autoridade no céu e na terra. E, irmãos, é tão interessante que nada e nem ninguém pode, vamos dizer assim, lhe superar. Só o Senhor Deus que está acima dele. Nenhuma matéria e nem nada pode segurar o Senhor Jesus. Ele é superior a todas as coisas, João Paulo. Isso aqui é o extraordinário. Sem sombra de dúvida. Quando Deus o trouxe ao terceiro dia, ele ficou, seu corpo
incorruptível. Pronto, né? o senhor já fez a leitura aí que eu queria falar. Como o irmão Paulo diz Sim. aos Filipenses, né? Tudo é sujeito, né? Era esse texto aí. É a pessoa bendita de Jesus. Aí, mas Paulo também dá esperança para a igreja. Assim como ele é, vocês serão. Exato. Então, essa promessa, Jesus foi o primeiro, como o irmão Paulo também diz aos Coríntios, ele é a primícia daqueles que, dos né? que dormem. Mas depois, na sua vinda, então, aquilo que Jesus recebeu no seu corpo, não a autoridade, nem o nome, que o nome sempre será o maior de Jesus, mas o corpo de todos os filhos de Deus será semelhante ao de Jesus Cristo. Exato. Agora, a autoridade e poder nunca. Somente Só ele, porque ele venceu. Ele foi o primeiro a vencer a grande batalha, a grande guerra. Então, ele sim é digno e a essa honra, Deus, o próprio Deus, o concedeu. Como você cita o texto de Mateus 28. Todo o poder e a autoridade foi dado a ele. Assim como no princípio Deus deu a Adão. Porque também Deus deu a Adão, toda a autoridade. Salmos 8. Exatamente. Tudo era para se sujeitar aos pés de Adão. Até no momento que Adão pecou, tudo era sujeito. Aí quando ele peca, ele perde esse privilégio. Agora Jesus não, conquistou e conquistou para sempre. Amém. E o mais Graças importante, irmão Giliard, que irmão, você pode ter certeza, irmão Giliard, irmãos, isso é que é o profundo. Adão tinha uma missão. A missão de Adão não era cair, irmão, mas era chegar ao fim, chegar à árvore da vida. Só que ele chegou ao contrário. Então Jesus, ele também teve uma missão e ele exatamente, cumpriu. E não vai cumprir a sua missão derradeira. Sim, depois eu vou falar, não falar agora que é para não antecipar, né? Não tem nenhum problema, irmão. Mas que ele já está com a autoridade nas mãos, só esperando a ordem de Deus, né, Diago Paulo? Exatamente. Hoje, o nosso Senhor Jesus, ele cumpre o papel de mediador, querido ouvinte. Como está escrito em 1 Timóteo 2,5, olha só, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então ele está à destra de Deus, sendo aquele que media entre Deus e os homens, sendo o quê? Sendo o sumo sacerdote, né? Como também está escrito em Hebreus 8,6, que nos diz: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu, tá vendo? Aqui é o momento em que ele vence. Ele vencendo, recebe esse ministério aqui, ó. O ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, depois que ele derramou o seu sangue. Exatamente. Ele entrou no Santo dos Santos, não mais feito por mãos humanas, mas aquele que está nos céus. É superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador. É superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então o Senhor Jesus, ele é, Diácono Paulo, um mediador dessas promessas superiores. Então veja, irmão Gilad, Paulo aliás, o escritor aos Hebreus, ele é muito profundo. Agora, porém, olha que ele começa dizendo, ó, agora, porém, é aquilo que tu disseste. Depois da sua ressurreição. Esse é o grande mistério que se torna realidade. Agora, porém, o ministério de Jesus é superior do que deles. Aí ele se refere de todos os levitas, deles, o sacerdote. Porque o deles era transitório, o deles passava de um para outros, e o de Jesus não. De Jesus, esse ministério aí fica até a volta, né? Mas vamos continuar aqui. Então veja, para a gente ficar mais no detalhe mais simples nesse exato momento. Então veja, é maior mesmo, Angeliage, porque esse ministério de Jesus aí, como sumo sacerdote que ele todo o tempo representa a sua igreja amada. Exato. Ele é mediador. Eu fico assim apaixonado, irmão Gilhar. Até que me faltou um pouco de fala. Fala aí. Amém. Glória, louvado seja irmãos, Deus. quais são as outras palavras intercambiáveis para a gente entender melhor essa questão de sumo sacerdote, né? Essa questão desse ministério superior? Efésios 5. Efésios 5 diz que os maridos devem amar as esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, para lavá-la, né? Assim nós entendemos que o Senhor Jesus hoje é quem? É o cabeça, Glória a Deus. É o líder, é o sumo pastor, é a autoridade. Ele é o que dá comandos ao corpo. Imagina, você pode ser mais claro? Obviamente que sim.
Vá lá em Apocalipse. Qual é o espírito de profecia em Apocalipse? É Jesus. Perfeito. Jesus, ele dá, Diago Paulo, instruções a Filadélfia, a Tiatira, a Exatamente. Laodiceia, que é a última era que nós entendemos. Ele é o que manda o anjo em todo o livro de Apocalipse e que é, irmãos, instruções para os últimos dias. O Senhor Jesus já estava dando essas instruções. Para quem? Para a igreja. Perfeito, irmão. Então, como sumo pastor, ele já está guiando, instruindo. E ainda tem mais, irmãos. A presença espiritual do Senhor Jesus em sua igreja é notória, né? Quando nós vemos em Atos dos Apóstolos, o Saulo de Tarso, quando perseguiu a igreja de Deus, quem foi que apareceu para ele? Exatamente. Jesus. Exatamente. E em diversas outras situações nós percebemos o quanto ele tem autoridade e também tem anjos que ele manda em favor da igreja. Então é disso que nós estamos falando. É esse o sumo sacerdote. É esse o sumo pastor. É essa autoridade, o cabeça da igreja, que traz os comandos ao corpo, né? Isso, Japão. Então hoje essa é a função de Jesus. Hoje é o trabalho de Jesus. Cuidar, vou usar essa expressão, cuidar da sua igreja. Por isso ele é o mediador. Eu digo cuidar em todos os sentidos. Quando Paulo perseguia a igreja, ele teve que ter um encontro com Paulo. Para que Paulo entendesse que a igreja não era só, não estava abandonada, mas tinha alguém que cuidava dela. Exato, é né? verdade. Então essa é uma parte muito interessante. E ele está diante de Deus também mediando, né? Assim como no terreno tinha o sumo sacerdote que entrava no Santo do Santo, que era terreno, agora tem esse mediador aí que está no Santo do Santo, que está no céu, né? Exato. O verdadeiro, porque tudo vem lá de cima. Vem do alto, o Pai das Luzes, como disse também o irmão Paulo. Então, esse é o grande mediador que nós temos, irmão Gilá. Então, para nós é um grande privilégio. Os homens no passado tinham seus mediadores, né, que era o sumo sacerdote, mas só que primeiro eles faziam por si próprio. Jesus não precisa mais fazer o que ele já fez. Exato. De uma vez só, ele fez por todos. Então, é por isso que esse ministério aí está acima de todos os outros ministério, irmão Giliard, porque ele é incomparável, esse ministério aí. Primeiro, esse ministério aí não tem mais morte. No ministério terreno tinha morte, né? Exato. Então, isso assim, por isso que é glorioso, por isso que ele é superior em todas as maneiras. E quando a gente compreende isso, a gente fica feliz, irmão Giliard. Porque como Deus ele faz as coisas visíveis e invisíveis, irmão Giliard, e todas as duas têm o mesmo objetivo. Então é glorioso, porque quem está vendo Jesus mediar? Só o próprio Deus. Mas nós entendemos pelas escrituras que ele está mediando, irmão Giliard. Eu estava vendo a necessidade de explicar isso, e o senhor vai e explica. Então, fala, muito bem. Não, era isso que eu queria, muito bem. Então, graças a Deus. As riquezas, irmão Giliard, das escrituras sagradas, é aquilo que eu disse, irmão Giliard. Esse escritor aos Hebreus, que uns entendem que é Paulo, mas a questão não é essa. A questão, o escrito aos Hebreus é de uma riqueza, de detalhes maravilhosos para a igreja de Deus. Porque tudo, irmão Gila, que está escrito é para a igreja. Para que a igreja estude e passe às outras pessoas. Para que a verdadeira esperança que está no coração dos filhos de Deus tenha fundamento, irmão Giliard. Porque se a minha fé não tiver fundamento, é muito triste. Então eu sei em quem creu, como eu disse, sei em quem tenho crido, eu sei em quem creu e sei qual é aquilo que está escrito, a vontade dele. Exato. Né? Então, por isso nós entendemos que Jesus, como um bom servo do Deus eterno, ele serviu e cumpriu a sua missão. E hoje a sua missão é essa daí, irmão Giliard. Está no lugar santo dos santos. E ninguém pode interferir aquilo que ele está agindo a favor do seu povo, irmão Giliard. Louvado seja Deus. Olha só, queridos ouvintes. Uma parte notória. Irmão Giliard, dê um exemplo prático do ministério do Senhor Jesus. Tudo que fazeis por obra ou por ações, fazei em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo nós fazemos em nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus está vivo. Exatamente, vivíssimo. Tem autoridade, está à destra de Deus, tem uma missão, tem um trabalho. É por isso que quando nós clamamos, seja curado em nome de Jesus, seja batizado em nome de Jesus, tudo isso está vinculado àquela frase que ele disse:
quem quer ir ao Pai tem que vir por mim. Eu sou o caminho, Exatamente. a verdade e a vida. Tudo que fazer o meu nome, com certeza vai acontecer, né, Jacó? Irmão Gilhard, quando o Jesus refere esse texto, né, em João 15, 14 e 6, eu sou o caminho, a verdade. Por que ele é o caminho? Porque Adão perdeu o caminho, irmão. É notório, né? Adão perde o caminho. Por quê? Porque quando Adão peca, o que é que Deus faz? Coloca anjos para que ele não vá até a árvore da vida. Porque a árvore da vida tem uma ciência e uma profundidade tão grande, irmão Gilhard, que está ligada à salvação de toda a raça humana. Exato. Essa é a grande, que era para Adão ter ido lá, não ter ido na outra, né? No tempo certo. A maior prova é que Apocalipse mostra que Jesus foi. Mas então vamos voltar aqui o raciocínio. Então, esse escrito aos Hebreus, irmão Giliardi, não deixa nenhuma dúvida da missão de Jesus hoje. É o hoje. Quanto ele não voltar, essa é a missão de Jesus. Que o escritor aos Hebreus traz detalhes por detalhe, o que ele faz, o que ele deve, tudo que ele está fazendo. A favor de quem? Dos filhos de Deus que está aqui. Daqueles que foi com ele reconciliado. Porque Jesus também, ele é o servo remidor, irmão Giliardi. Muito bom. Ele é, assim como Ruth foi para Noemi e para os seus parentes, assim é Jesus. Ele é o remidor. O que é remidor? Aquele que traz de volta o direito que foi perdido. Porque todo o direito da raça humana, porque a raça humana estava ligada em Adão. Exato. A raça humana estava ligada em Adão. Não quer dizer isso. A raça estava em Adão. Porque quando Adão morre, todos morrem em Adão. Então, Jesus é o quê? O servo remidor. Ele remiu novamente. Trouxe por direito. Por isso que eu disse que ele tem, por autoridade, as escrituras na mão. De remir tantas pessoas como a terra é dele, como diz o Salmo 2. Amém. Me pede que eu te darei as nações por herança e os confins da terra. Do 6 a 8. E isso por tua possessão. Então tudo isso é glorioso, irmão Giliardi. Amém. Olha, irmãos, que interessante, né? O Diácono Paulo entrou. E aí eu quero trazer Atos 4:12 de cabeça, né? Exatamente. Em nenhum outro nome há dado aos homens debaixo do céu, né? Que salve, né? Que devemos ser salvos. Isso. Não há. Somente o nome de Jesus. Glória a Deus. Observe bem. E agora vamos ler. Compare com esse texto aqui, olha. Portanto, ele é capaz de salvar. Eu tenho certeza. Eu vou ler lá, Jacó. É só para vincular, né? Tudo bem. Se nós formos pegar isso aqui no grego, esse salvar aqui, Jacó, é um ato certo de agora e no futuro. Salvar. Ou seja, todos aqueles que vão estar chegando e recebendo o seu nome, ele é capaz de salvar. Definitivamente Glória aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus. Tá vendo, ó? Então o Antônio Jean, que mandou essa mensagem para nós, dizendo que sábado vai acontecer isso aqui. Pode colocar aí, sim. Pode, né? sim. Ele através do batismo dele, não é verdade, Gil? Vai se aproximar de Deus. E aí o nome do Senhor Jesus vai fazer isso aqui, ó. Interceder por eles. Por quê? Porque o sangue agora vai lavar, né? Aleluia. Vai ter um ato de circuncisão. Exatamente. Circuncisão espiritual. Sim, Gil, perfeito. Que é receber o nome de Jesus. Glória a Deus. E ele fará uma aliança com Deus. Por meio de quem? Por aquele que está vivo, à destra de Deus, intercedendo por todos nós. E é isso que acontece, Jacó. Olha só. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Não, ele não precisa disso. Ele fez isso de uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho para sempre. Salmos 110, acredito eu, que foi um dos juramentos depois da lei.
Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu coloque os inimigos por escabelo dos seus pés. Aí fala, tu és o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Diácono Paulo, vou ler aqui 1 João 2:1 e o senhor fica à vontade para comentar os dois textos. Olha aqui, meus irmãos, se confirmando o papel de intercessor. Meus filhinhos, eu escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor. Olha só, ele não diz, nós tivemos. Não, ele diz, temos. Exatamente. Um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o irmão João, bem rapidinho aí, ele fica à vontade, mostra, né, que realmente nós, hoje, agora, todos os crentes têm alguém para advogar as causas. A gente não está mandando ninguém pecar, mas ele diz, por acaso. Por quê? Porque infelizmente não há quem não peque, irmão Giliard. Na carreira que a gente vive, no dia a dia de crente, infelizmente, pelo motivo ou por outro, nós pecamos, até involuntariamente. E quando nós pecamos, aí acontece aquilo que eu disse, o espiritual que nós não estamos vendo intercede por nós. Porque quantas vezes Deus, através de Jesus, não manda um anjo para nos livrar de alguma coisa e nós nem vê. Mas quantos livramentos não temos? E assim no nosso, a vida espiritual, irmão, ele intercede por nós, irmão, diante de Deus. Então esse advogado nós não estamos vendo, mas ele existe e intercede por nós. Aí esse texto de Hebreus é assim, de uma riqueza, irmão Giliard, quando o irmão escreve esse texto aí, fala que nós nos aproximamos de Deus por meio dele. Por que nos aproximamos? Porque antes nós estávamos longe, irmão Giliard. Essa é a grande riqueza de detalhe que traz o irmão. Nós estávamos longe de Deus, mas pela sua eficiência, pelo seu trabalho, hoje nós estamos próximos de Deus, né? E ele vive para sempre intercedendo, intercede mesmo por eles, por todos os crentes, irmãos. Jesus intercede por todos os crentes. E é assim, maravilhoso. Continua lendo ali para mim, Gil. Amém, Diácono Paulo. A partir do 26 aqui. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Então veja, quando ele foi exaltado, né? Na sua morte e ressurreição, ele foi exaltado por Deus ao ponto que você citou lá, recebeu o nome que está acima de todo nome. Por isso que você citou o texto de Atos 4:12. Não há outro nome que devemos ser salvos. Tudo isso é hoje. E ele foi exaltado. Foi exaltado por quê? Porque ele venceu, recebeu uma missão, cumpriu a sua missão e cumpriu muito bem, venceu. E hoje ele faz tudo isso por nós. Por isso que ele diz, era esse o sacerdote que nós precisávamos. Por quê? Porque o sacerdote levita foi maravilhoso. O irmão não está falando mal do outro sacerdote, não. Falou do que aconteceu do outro e falou do que acontece nesse aqui. Serviu de aio. Serviu e foi maravilhoso para aqueles dias. Não é verdade, irmão? Com certeza. Porque cumpriu o seu papel. O papel dele eles cumpriram naquilo que poderia. Por quê? Porque está falando de homens mortais. Esse sacerdote eram homens mortais. E esse, porém, que nós vivemos não é mais mortal. Porque ao terceiro dia ele venceu a morte através do poder de Deus. E ele, hoje, o que nós vivemos é um sacerdote espiritual. Qual é o cordeiro? Qual é o sangue que é derramado hoje? Nenhum. Não há mais necessidade para isso. Porque já foi feito, como diz o texto, uma vez só. De uma vez por toda, tirou o pecado. Né? Então, o cumprimento desta lei levita, que era oferecido literalmente sangue de animais, não necessita mais. Nós vivemos o sacerdote de Melquisedeque, que ele é espiritual. Ele foi cumprido também literalmente, porque um homem representando o verdadeiro cordeiro, sem manchas, mas ele cumpriu o seu papel e cumpriu muito bem. Hoje não, nós vivemos, voltando para o sacerdote que está à destra direita, no lugar mais nobre e mais sublime de toda a criação de Deus, que é o verdadeiro santo dos santos, que nenhum homem fisicamente, com carne e sangue, pode habitar, irmão Giliard. É verdade, sim. Né? Amém. Então, meus irmãos, de uma maneira
bem objetiva e pedagógica. Ontem, o Senhor Jesus nos livrou da condenação do pecado. Hoje, o Senhor Jesus nos livra da presença interna do pecado. Porque ele foi para o Pai e veio o Espírito Santo. E assim, o batismo, o Espírito Santo, os dons, tudo isso que a gente tem é uma luta interna para vencermos a carne. Graças Ou seja, e quem nos deu essa condição? O Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, eu tenho que ir para o Pai, para que o Consolador venha, o Consolador desça. Graças e as demais coisas possam acontecer. Eu parafraseio, né? E de fato, aconteceram. Hoje nós temos esse que está lá, que se compadece das fraquezas. Porque ele estava suscetível a ela, mas não pecou. Ele conhece, ele pode ser o intermediador, ele pode ser aquele que se compadece na presença do Pai, né? Intercedendo por cada um de nós. Glória a Deus. Agora, meus irmãos e amigos, entendendo o ontem, entendendo o hoje e o amanhã. Exatamente. O amanhã é a sua volta, é limpar a terra, não é isso? É prender o diabo. Essa é a missão. É voltar como juiz, como rei. Aqui observamos que o Senhor Jesus prometeu que voltaria. Sim, mas agora ele não voltará como cordeiro. Ele voltará como rei, como o leão da tribo de Judá, como aquele que venceu e recebeu autoridade no céu e na terra. Em Lucas, no seu capítulo 19, versículos 11 e 12, está escrito: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhe uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Aqui observamos que as condições naquele momento, os judeus pensavam: nós temos o rei. O rei ele já é de nobre nascimento. Por quê? Porque ele é da linhagem de Davi. Nós já temos a capital, que é Jerusalém, né, que vai ser representado aqui pelo Jota. Então, tem rei, tem povo e a capital já está aqui. Vai se manifestar o reino de Deus agora. Aí o Senhor Jesus conta: não, primeiro é necessário que eu vá para depois voltar. Paulo. É maravilhoso. Então aí já é uma profecia que ainda vai se cumprir, né? Mas nós esperamos isso aí. Jesus prometeu que voltará. Então, e nós pregamos. Nós iniciamos mostrando a primeira função, né, irmão Giliardi? A segunda e a terceira que nós tanto pregamos e aguardamos com bastante alegria, irmão Giliardi, nossos corações. Então, o próprio Jesus conta essa parábola maravilhosa, né? Era preciso ele ir, mas também ele promete que vai voltar dentro do texto, né? E será glorioso. É isso que ao longo dos anos a Igreja de Deus tem mostrado às pessoas, como você frisou bem, porque a terra hoje ela passa por um estado caótico em todos os sentidos, porque os governantes da terra não conseguem trazer paz e nem justiça aos seus moradores, e esse aí não, pelo contrário, ele vai trazer, porque Deus, como diz o profeta Isaías, não criou a terra para que ela fosse um caos, irmão Giliardi, né? Mas ele criou e para que ela fosse habitada e habitada com segurança e com paz. E esse rei Jesus aí, que ele, como você frisou bem, ele não vem mais para oferecer sacrifício e nem interceder por ninguém na sua volta, mas sim para governar. Ele vem como um verdadeiro e legítimo governador de todo o planeta Terra, tendo ele uma capital que Deus escolheu e deu para ele, que é Jerusalém, e sendo ele sim um descendente de Davi, sem sombra de dúvida, para si, por honra ao pai Abraão, por honra aos patriarcas, que Deus o prometeu e Deus vai cumprir, mas que todo o planeta vai ser beneficiado com a volta de Jesus, será, porque todo o planeta, como foi entregado no princípio a um homem, será entregado a esse aí, irmão Giliardi. Louvado seja Deus. Quando nós lemos aqui Mateus 24, 30 e 31, então aparecerá no céu o sinal do Aleluia. Filho do Homem.
e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui o Senhor Jesus falando diretamente, pregando, anunciando, olha, vai acontecer vários sinais. Depois desses dias, então se verá o sinal do Filho do Homem. Quando ele se refere a Filho do Homem, ele está se referindo ao Daniel também, que na sua profecia, Filho do Homem é quando, Diácono Paulo, você quer diferenciar alguém que é de origem celeste, porque os profetas viam anjos em visões, sim. Né? Principalmente Daniel teve experiências sobrenaturais com anjos. Então eles são Benei Elohim, ou seja, eles são filhos de Deus, diretamente por Deus ter criado os anjos. Quando na profecia é Benei Adão, ou seja, o que eu vi na minha visão não é um anjo, é um descendente de homem. É o filho do homem. É por isso que tem essa expressão, Benei Adão. Aqui, o Senhor Jesus, fazendo referência a essas profecias, está aqui. O descendente da mulher, ele virá nas nuvens do céu, porque receberá a autoridade do Pai para governar sobre todas as coisas, inclusive sobre os anjos, mandando os anjos buscar os eleitos, já Paulo. Maravilha. Maravilha. Esse texto de Mateus 24, né, irmão Giliardi, também se refere a Daniel capítulo 7, né, quando Deus, né, entregará Jesus e enviará Jesus para tomar posse por direito, porque todo esse planeta, por direito, hoje pertence a Jesus, porque as pessoas dizem que a terra é do diabo. Nunca foi, nem nunca será. Desculpe, irmão, mas é porque eu já ouvi também. Misericórdia. Misericórdia, porque a terra é de Deus, como diz o Salmo 24, né? Agora nós entendemos que a terra jaza no maligno, né? Infelizmente, os moradores da terra, né? Ele tem influência. Aí sim, influência ele tem nos governantes, etc. Mas a terra nunca foi dele, nem nunca será dele. Jamais, né? Mas a terra pertence a Deus, só que Deus deu a Jesus, estará nos cuidar nesse período aí, estará nos cuidar de Jesus. Quando eu uso essa expressão cuidado, por que cuidado? Porque Jesus, ele diz em Mateus 19, 28, ele revela aos seus discípulos na regeneração. Então Jesus vem para regenerar todo o planeta Terra. Então estará nos cuidado. Ele, como o segundo Adão e nesse dia como rei, trará a justiça, e a justiça de Jesus, o ensinamento das leis, regenerar as pessoas e todo o planeta. Porque quem contamina a terra? É a terra que contamina o homem ou o homem que contamina a terra? Com certeza o homem contamina a terra. Exatamente, por todas a desobediência, a transgressão polui a terra. Por que os rios são poluídos? Porque os homens poluem o rio. Assim é toda a criação, irmão. É triste. Então é isso que vai acontecer. Por isso ele diz, com grande poder e glória. É maravilhoso, irmão. Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. Glória a Deus. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Irmãos, está claro, óbvio e cristalino, feito água em rocha, que o Senhor Jesus prometeu que ele vai voltar. Irmão, se até hoje todas as profecias que Deus fez se cumpriram, essa aqui é uma das principais em que a palavra de Deus não retornará para ele vazia. Tudo tem seu tempo. É verdade. Né? Já brigaram com Pedro? Já? Se você quer questionar conosco também, paciência, porque já brigaram com Pedro, já tentaram falar com Pedro, Pedro, cadê? É a promessa, né? Nada está acontecendo. Aí Pedro vem dizer que Deus quer salvar vocês. Deus, ele tem um tempo. E outra coisa, irmãos, os projetos de Deus, dentro da sua onipresença e onipotência, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então nós enxergamos o tempo passar tão rápido, tão depressa. E o apóstolo Pedro explica, olha, vocês têm que saber que lá no céu, no Criador,
Não é assim que as coisas funcionam. Verdade. É por isso que a impaciência de vocês vem. Exatamente, Né? é verdade, é verdade. E é isso. Então ficou claro nesse terceiro tópico que o quê? Que ele vem, ele prometeu. Essas são as profecias que estão bem claras. Eu voltarei. E aí, Diaco Paulo, vem o nosso último tópico. O nosso horário aqui já nos convida para isso. Que é o seguinte, querido ouvinte. Se ele prometeu que vem, por que ele vem? Meus irmãos e amados, olha só. Vou repetir de novo, para de uma forma pedagógica e didática você venha a entender. Primeiro ministério de Jesus, Cordeiro, livra da condenação do pecado. Segundo ministério de Jesus, sacerdote, livra da presença interna do pecado. Nós podemos vencer o pecado dentro de nós, porque o Espírito Santo está conosco. Ele, o Pai, vem fazer morada. Está escrito em João 14. E o terceiro ministério, livrar a terra da presença física do pecado. Restaurar, regenerar. E aí, esse é o objetivo da sua vinda. Ele é o antídoto para livrar toda a terra do pecado, né? Da presença do pecado e das consequências também. Porque regenerar é justamente voltar ao estado anterior, o estado edênico. E aí, Diaco Paulo, nós temos Oséias 3,4 falando da pausa do reinado da linhagem de Davi. Exatamente. Né? O trono de Davi está pausado. Quem é que vai tomar posse do trono? É Oséias 3,4, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade. E aí, Diaco Paulo, essa é a chave profética. Exatamente. No fim dos dias. Diácono Paulo. Então, Deus deu a esse profeta Oséias essa grande revelação, mostrando que eles, os filhos de Israel, ficariam sem rei durante muito tempo, mas depois teriam novamente rei, como diz. E aí ele usa a expressão Davi, como Ezequiel também usou, né? Quando ele usa essa expressão Davi, irmão Gilberto, porque vem da linhagem, né? Da descendência, não é literalmente Davi, porque Davi já tinha morrido e estava sepultado, como o irmão Pedro diz. Mas como a linhagem que representa, sempre foi a linhagem, né? Como ele foi o principal dentro da genealogia. Exatamente. Quando se fala linhagem, fala sobre isso. É isso mesmo que está mostrando. É como se fala dos patriarcas. Tem que começar por quem? Por Abraão. Nunca começa por Isaac. Não, começa pelo primeiro. E Davi é o primeiro da linhagem, né? Isso. De Judá, que representa o filho Jesus, sem ser filho literalmente. Que foi um grande rei. Então, é por isso que o Oséias diz isso. Olha, vocês ficarão, mas depois, no fim dos dias, Deus trará essa grande promessa. Então, é isso que eles aguardam e nós também, irmão Elias. Louvado seja Deus. Mas se você quiser falar mais uma coisa, excelente, Diaco Paulo. Mesmo vocês estão acompanhando. Então, quais são os objetivos de sua vinda? Primeiro, restaurar o reino. Exatamente. Porque o reino de Davi está pausado. Houve uma pausa por causa do pecado. O projeto de Deus, meus irmãos, é que a partir do reino a Israel seja estendido para toda a terra, a partir do trono de Davi. E aqui nós observamos que houve essa pausa, que eles ficariam muitos dias sem rei, mas no fim dos dias teriam seu rei de volta, da linhagem de Davi. E isso está bem claro, irmãos, no nascimento de Jesus. Em Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33, o nascimento é bem claro. E eis quem tem ventre, conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Está aqui, ó. Deus já está determinando quem é aquele que vai herdar o trono. Seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Isso aqui ainda não aconteceu. Mas Deus já deixou claro, está aí o próximo que vai se assentar no trono de Davi, só que esse reino agora não vai ter fim, vai reinar eternamente, Diácono Paulo. Irmão Gilhário, nós temos aí muitas coisas para compreender dentro de todo o texto. Veja, Davi, ele foi um grande rei, mas o governo dele
foi apenas de 40 anos, né? E o reino de Jesus, não, ele é muito diferente. Por que usa a expressão Davi? Repito, pela linhagem, mas o governo de Jesus e o reino de Jesus é muito diferente de todos os outros. Primeiro, é um governo de restauração, de colocar tudo em justiça, irmão Gilardi. Justiça sobre justiça. É por isso que Deus, a gente entende no final de toda a profecia, que tem um período também o governo de Jesus. Não é 40 anos, mas é 1000 anos, né, irmão Gilardi? Certeza. É um tempo para que toda a terra volte ao estado original. Então, nenhum outro homem teve esse privilégio ou tinha esse privilégio. Agora, Jesus tem sim esse privilégio e essa missão, porque também será uma missão, irmão Gilardi, maravilhosa, a qual ninguém vai poder interferir nessa missão de restauração de 1000 anos. Se vão tentar ou não, vão tentar sim impedir, porque diz o profeta e diz Apocalipse que ele regerá as nações com vara de ferro no princípio do seu governo, porque no princípio vão tentar interferir esse governo aí, irmão Gilardi. É verdade, sim, com certeza. Que é uma profundidade também. É muito profundo. Mas não é verdade? Com certeza. Essa é a escritura. É escritura. Vão tentar impedir o governo, mas não. Aí vai ter que se cumprir Miqueias capítulo 2, que as nações é obrigado, irmão Gilardi, a ouvir a lei e os mandamentos de Deus que sairá de Jerusalém. Isso. Aí se cumprir Miqueias 2, Isaías 4. Aliás, Miqueias 4, Isaías 2. Só o inverso aqui. Porque de lá sairá a lei de Deus. Por quê? Porque Jesus terá esse compromisso com Deus de instruir as nações a se voltar e conhecer o verdadeiro Deus. Porque a igreja já vai estar conhecendo. Mas as nações são pessoas gentílicas de toda a parte do mundo e são pessoas ainda ignorantes nesse sentido. E por isso que diz o Zacarias, o profeta, né, que ele terá um só Senhor. Então, um governo, uma voz, uma mensagem. E essa mensagem é gloriosa, que vai sair de Jerusalém. De lá sairá essa voz, essa mensagem que vai ecoar nos 4 cantos da terra de uma forma gloriosa e extraordinária. E uma forma também sobrenatural, irmão Gilardi. Porque quem está lá governando, ele é sobrenatural. Exato. Ele não é um homem. Todas as coisas sujeitas a ele. Exatamente. E nesse dia eu vou ser mais profundo e ousado. Não só a ele, a nós também. É verdade. Que a igreja estará vestida e revestida, irmão. É verdade. Aí é profundo. Porque eu me visto, mas eu não me revisto. Quem me reviste é Deus. Porque as armaduras não é minha, elas é de Deus. Então quem dá as armaduras daquele grande dia também, que é outra profundidade, é o próprio Deus. Amém. Fique à vontade, meu irmão. Excelente, excelente. Mateus 19, 28. Louvado seja Meus irmãos, Deus. Jesus pregava claramente as realidades proféticas. Era algo que já estava no coração, era algo que Deus já tinha entregado. Só Exatamente. que tem o seu tempo para cumprir-se. Olha o que é que o Senhor Jesus fala. Ele fala sobre o futuro. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, então a regeneração já era Exatamente. Jesus falando do futuro. É verdade. O Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só o que acontecerá na vinda de Jesus, querido ouvinte. Ele vai se assentar no seu trono. Os apóstolos, aquele que conferiu autoridade, regerão, julgarão as 12 tribos de Israel. E ainda mais, tudo vai ser regenerado. Ou seja, voltar ao estado anterior, reconfigurado, renovado. Perfeito. Isso na vinda de Jesus. Esses são os objetivos da sua vinda: regenerar, restaurar. É isso que vai acontecer. Tomar posse do trono. O trono existe, ele só não tomou posse. Verdade. Ele vai tomar posse quando tocar a 7ª e última trombeta. Quer comentar, Jacob? É um texto maravilhoso que nós sempre pregamos, né, irmão Gilardi? Você Certeza. já falou muito bem, só para endossar um pouquinho e confirmar que está nos nossos corações. Convicção daquilo que nós temos, nós e outros, falado ao longo dos tempos. Essas profecias irão se cumprir. Agora, como você disse, é na hora de Deus. Ele é quem sabe a hora e o momento certo, irmão Gilardi. E agora,
Para finalizar os últimos versos, nós temos aqui Mateus 13, do 40 ao 43, deixando mais claro como acontecerá esse papel de restauração, de regeneração. Está escrito: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo, ou seja, os últimos dias, né? Os últimos dias. Mandará o Filho do Homem, ou mais uma vez, né? Jesus, os seus anjos, e eles colherão do seu reino, ou seja, consumação deste mundo, do seu reino, tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui está claro. Que regeneração é essa? Como será? A terra tem escândalo e tem iniquidade. O ímpio comete escândalo e iniquidade. Verdade. Então assim que Jesus tomar posse da terra, ele vai arrancar o pecador, o problema, para que a regeneração possa dar início. Já falo. Sem sombra de dúvida. Jesus ele usou essa parábola aí, mas ela é bem literal, irmão Giliard, né? No nosso entendimento, todo o perverso, aqueles realmente irreconciliáveis, na vinda de Jesus, vai se cumprir sobre eles, irmão Giliard, os ímpios, não as pessoas de bem que tem sobre essa terra. Vai se cumprir sobre eles, Malaquias capítulo 4. Exato. Virará cinza debaixo dos nossos pés. Não sobrará nem raiz. Nem raiz. E os ímpios, porque na terra tem pessoas irreconciliáveis. Se elas são irreconciliáveis, quer dizer o quê? São um câncer que está na terra e Deus vai tirar esse câncer da terra. Agora os outros vão sobreviver para que, né? Exato. Continue aí. Atos 17, 31, olha, irmãos, todos falando pelo mesmo Espírito. O Senhor Jesus falando de um juízo. Verdade, juízo. Ele vem, os anjos vão lá e já vão tirar para aplicar a ele a consequência de seus atos. Perfeito. Um juízo. Em Atos 17, 31, o apóstolo Paulo prega a mesma coisa quando ele está no Areópago, ali em Atenas. Ele fala o que? Olha, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, o Senhor Jesus é aquele designado por Deus que há de julgar o mundo com justiça. Aleluia. Essa justiça vai arrancar o ímpio para que a regeneração possa começar. Então um e o outro falando a mesma linguagem, porque essas são as profecias, as promessas que Deus falou desde a fundação do mundo de Paulo. O irmão Paulo era muito inspirado, né, irmão Giliard? Ele enxerga dentro das escrituras, né? Texto por texto, ele chega a essa conclusão aí, né? Que Deus determinou um homem justo e com justiça, né? Ele vai julgar todo o mundo, né? Por quê? Porque a esse Jesus foi dada essa autoridade. Então, essa é a conclusão do irmão Paulo, que ele compreende dentro das profecias bíblicas. Isso é extraordinário, irmão Giliard. E para encerrar, Apocalipse 11:15, que é justamente o toque da sétima e última trombeta, que se cumprirá o segredo de Deus. Olha aqui, olha. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Glória a Deus. E o verso 18: e iraram-se as nações, e veio a toeira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres o que destroem a terra. Aqui, meus irmãos, é o resumo de tudo. O anjo toca a sétima trombeta, o mundo passa a ser do Senhor e do nosso Cristo, e os mortos são ressuscitados. O Senhor Jesus traz recompensa àqueles que morreram em Cristo, e transformação do corpo para aqueles que estarem vivos na sua vinda, e juízo para aqueles que destroem a terra de Paulo. Esse texto é o texto glorioso que nós aguardamos com bastante alegria, irmão. Você vê que quando o anjo toca a sua sétima trombeta, né? O que se vê? Os próprios anjos no céu são os primeiros a ver a vitória de Cristo, irmão, né?
e grandes vozes, né, diziam, os reinos do mundo. Então a vitória agora foi de Cristo. Por que eu digo vitória? Porque ele passa a governar. Ele recebe de Deus todo o planeta. E ali passa, irmão Giliardi, a trazer a construção novamente de paz e de justiça que essa terra tanto precisa. E foi para isso, irmão Giliardi, que a terra foi criada, para que nela existisse paz e justiça. A maior prova disso é que quando Adão peca, Deus, quando traz o julgamento, diz: agora a terra é maldita por causa de ti, Adão. E ela cria espinho e cargos. E tudo isso vai sair desse planeta através dessa vitória gloriosa de Cristo Jesus. Então, quando o anjo tocar a sua sétima trombeta, será um dia glorioso. Começa ali pelos anjos de Deus, glorificando e exaltando a Deus pelo trabalho perfeito do seu filho e pela vinda do seu filho, porque os anjos entendem que a vinda de Jesus é o tempo de quê? De paz. E agora imagina, irmão Giliardi, para a igreja de Cristo Jesus. Será um dia glorioso, que o irmão Paulo diz, em outras palavras ele diz, nós aguardamos. Um dia único. Um dia único. Aí ele diz, e eu tenho convicção, encerrei a carreira, guardei a fé. Quando Paulo diz isso, ele vê como se fosse o dia do estabelecimento do reino, né? Quando ele diz, eu encerrei a carreira, guardei a fé, mas desde agora a coroa. Ele não estava falando de coroa de ouro, de espinho, de mar. Não. Estava falando a coroa, a vida eterna. Era o grande projeto de Paulo. Não era? Paulo, ele viveu ali perto dos gregos, que tinha aquelas suas coroas, depois ele usa a expressão, mas não era uma coroa física, né, irmão? Como muitos podem até pensar nisso, sim, né, irmão? Sim, não. Mas a grande mensagem, o que ela significa. Exatamente. Coroa quer dizer vitória, né? Exato. E era isso que ele tinha, essa convicção. Só que Paulo, na sua humildade, no seu conhecimento, ele diz, não só para mim, eu vou merecer, mas vocês também vão merecer, para todos quanto aguarda e espera a sua vinda, que é isso aí, a vinda de Cristo. A sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus está ligado em Jesus, acredita em Jesus e fala desse Jesus maravilhoso, é verdade, irmão Giliardi? Amém, é verdade. Meus irmãos e amigos, vocês entenderam? Eu espero que sim. Eu aprendi bastante. E você também aprendeu? Aqui nós fizemos ali um resumo, né? Até porque tem muita coisa para comentar, mas esperamos que você tenha entendido a primeira etapa, a segunda e a terceira, os objetivos da vinda de Jesus, que estão bastante claros. Ele vai se assentar sobre o seu trono, vai trazer regeneração, vai tirar o pecador, vai libertar a terra, libertar a natureza, libertar os filhos de Deus do corpo cansado. Exatamente. Né? Regenerar todas as coisas e destruir os que destroem a terra. Diaco Paulo, conclusão, meu irmão. Só agradecer a Deus, irmão Giliardi. Foi uma benção, o estudo muito bom, os textos muito revelador. Isso nos dá alegria. E agradecer a você, irmão e irmã, que está conosco. Para nós é uma alegria, irmão Giliardi. Tudo de bom, meu irmão. Amém.